Olá, meu nome é Lucas, sou analista acadêmico do projeto Sala de Ações, que é coordenado pelo professor Sinésio Fernandes Maia, e hoje vou apresentar sobre renda fixa do módulo Educação Financeira. Primeiramente, a definição de renda fixa. O que é renda fixa? A renda fixa é aquela aplicação em que o investidor ele adquire um título, seja de uma empresa, seja do governo ou seja de um banco. E ele vai receber uma taxa que ela pode ser determinada no momento da aplicação ou somente no resgate. Como é que funciona isso? Vamos descobrir agora. Alguns aspectos importantes devem ser levados em conta na hora do investidor ele adquirir esses produtos de renda fixa. E quais são esses aspectos importantes? O primeiro, quem é o emissor? Quem é que está emitindo aquela dívida, no caso aquele título? É um banco? Esse banco, ele é um banco seguro? Ele já está no mercado há um bom tempo? É uma empresa. Essa empresa é sólida? Então, essa parte de quem é o emissor é muito importante exatamente porque ele que vai lhe pagar. Se por acaso der algum problema com o emissor e ele não lhe pagar, esse é um principal risco desse produto. Qual o prazo da aplicação? Por que esse é um aspecto importante? Porque o prazo da aplicação ele tem que estar de acordo com o seu objetivo. Se por acaso seu objetivo é utilizar esse dinheiro durante esse investimento para daqui a 3 anos e o prazo da aplicação é para daqui a 5 anos, então você vai precisar desse dinheiro antes. Então, o prazo do investimento ele tem que estar de acordo com o prazo do seu objetivo. Como será a forma de pagamento dos juros? Existem algumas formas de pagamento que eu vou explicar no próximo slide e que elas têm algumas formas, são formas diferentes e que vão influenciar na rentabilidade e na perspectiva futura desse investimento. Como é que funciona? Esses pagamentos de juros eles podem ser pré-fixados. Como é que funciona o pré-fixado? No momento da aplicação, você já sabe quanto vai receber no final. Então, a rentabilidade ela é calculada com base no montante final, mais uma taxa de juros pré-determinada no momento da aplicação. Qual a outra forma de pagamentos? Pós-fixado. O investidor só vai saber quanto vai receber no final da aplicação. Por quê? Porque a rentabilidade é calculada com base no montante final, que tem uma taxa de juros pré-determinada, contudo ela é indexada a um indexador. No caso, por exemplo, a taxa Selic. Mesmo ela sendo pré-determinada a 6,5%, ela está sendo esse valor hoje. Contudo, ela não será esse valor no futuro. Então, esse investimento ele está atrelado à flutuação dessa taxa de juros. No híbrido, é a mesma característica do pós-fixado. Contudo, ele mescla tanto o pré-fixado quanto o pós-fixado. Contudo, a rentabilidade total você só vai saber quando resgatar o valor. Por quê? A rentabilidade é calculada com base no montante final, mais uma taxa de juros pré-determinada, por exemplo, 4%, mais um indexador, que seria uma taxa indexada, como por exemplo o IPCA, que tem o IPCA, tem o IGPDI, que é a IPCA é a inflação. Então, mesmo tendo uma característica pré-fixada, indexada à rentabilidade, mas tem essa outra taxa que ela flutua, que é referência à outra. Agora vamos falar sobre alguns produtos de renda fixa. Sim? Qual seria o momento mais adequado para investir em um pré-fixado e o momento mais adequado para investir em um pós-fixado? Ok, vamos voltar aqui. Para um pré-fixado. No pré-fixado, o melhor momento para se investir é quando a taxa de juros está em tendência de queda. Por quê? Porque quando você pré-fixa a uma taxa mais alta, que ela estava aqui em cima, por exemplo, a 10%,
a 10%, e agora ela está a 6,5%, então até o período de vencimento do título você vai receber 10%, enquanto a taxa hoje está em 5,5%. Um pós-fixado, o pós é mais interessante no momento contrário, quando a tendência da taxa de juros é subir. Vamos dizer, por exemplo, que hoje ela está 6,5%, contudo, a tendência é que ela chegue a 10%. Então, se você prefixar essa taxa menor, você vai receber ela até o vencimento, enquanto a taxa está crescendo. Então, esse custo de oportunidade que vai ser levado em conta. Você está deixando de ganhar 10% porque você travou a 6,5%. Tá ok? Vamos passar agora. Produtos. Voltando. Os produtos que vamos falar sobre hoje é certificado de depósito bancário, o CDB, a letra de crédito imobiliário e do agronegócio, que é o LCI e o LCA, o crédito de recebíveis imobiliários, o CRI, CRA e debêntures. Primeiramente, vamos falar sobre o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Como também tem o RDB, que é o Recebível de Depósito Bancário. São basicamente a mesma coisa, porém tem algumas diferenças, que eu vou explicar mais na frente. E como funciona o CDB? O CDB é utilizado pelos bancos comerciais para adquirir recursos, e esses recursos adquiridos eles emprestam para os agentes deficitários. No caso, aqueles agentes que estão precisando de dinheiro. E o RDB, basicamente é que ele não pode ser convertido em dinheiro antes do prazo final. O CDB, ele pode ter um período de carência, contudo o vencimento dele é para um prazo maior. Por exemplo, o prazo de vencimento de um CDB é para daqui a 2 anos, porém ele tem um prazo de carência de 6 meses. Então, nos primeiros 6 meses, não vai poder ser tirado aquele dinheiro, contudo, o prazo de vencimento dele é para 2 anos. No RDB não tem isso, não tem prazo de carência. Se ele é para 2 anos, só pode tirar o dinheiro para daqui a 2 anos. Ok? O valor mínimo vai depender de banco para banco e, dependendo desse valor mínimo, vai impactar a rentabilidade. Quanto maior o valor mínimo para aquele CDB, maior será a rentabilidade. Contudo, tem outras premissas também que vão influenciar nessa taxa de juros, como a solidez do banco, se ele é um banco sólido, no caso, se aquele banco é um banco menor, está há pouco tempo no mercado, ele não consegue ter tantos recursos adquiridos através de depósito à vista. Então, eles utilizam dessas taxas mais atrativas para conseguir arrecadar mais recursos. Esse tipo de investimento ele tem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF, porém é limitado a 1 milhão no total. Então você pode ter 250 mil em 4 bancos diferentes, contudo tem que ser limitado a 1 milhão. Então o que aumentar, o que você colocar a mais que 1 milhão, ele não vai ter mais essa garantia. Tributação. Como funciona a tributação desse produto financeiro? Ele incide o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e o Imposto de Renda. O IOF ele só vai ser tributado nos primeiros 30 dias, então do primeiro ao 30º dia vai ter uma alíquota regressiva de imposto. Contudo, depois desses 30 dias não tem mais o IOF, só vai ter o imposto de renda, que também segue a tabela regressiva, saindo de 22,5% para 15% se for acima de 2 anos. Podem ter algumas penalidades caso haja venda do CDB antes do período de vencimento. Contudo, existem umas penalidades e essas penalidades vão depender de banco para banco, vai depender de banco para banco, varia muito. E quando eu devo comprar esse título? Por favor, você pode falar um pouco mais sobre o FGC e o prazo de carência? Então, como eu falei anteriormente, o FGC ele é limitado a 250 mil por CPF, contudo, a 1 milhão no total. Então, como funciona? Você pode ter 250 mil em 4 bancos diferentes, que você vai estar assegurado pelo Fundo Garantidor de Crédito, no caso limitado a 1 milhão. Contudo, o que aumentar por fora, você colocar mais 10 mil reais em outro banco, esses 10 mil reais não vão estar mais garantidos, certo?
Essa medida foi adotada de limitar a 1 milhão exatamente porque os bancos grandes estavam se sentindo prejudicados por isso. Porque o investidor poderia se arriscar mais a investir nos bancos pequenos por essa garantia que não tinha limite. Antes você poderia ter 250 mil, enquanto os bancos quisessem e não tinha limite. Então os investidores eles estavam adquirindo esses títulos, diversificando em vários bancos pequenos para conseguir ter essa garantia total. Agora, quando devo comprar esses títulos? Quando eu devo comprar eles? Quando você já tem um objetivo traçado. Por quê? Porque eu não posso adquirir para qualquer objetivo meu. Porque dependendo do vencimento do título, como falei anteriormente, você pode precisar desse dinheiro antes do vencimento. Então, se por acaso você vender antes, você vai ter que pagar algumas penalidades, como também mais imposto. Então, é o ideal que o investimento ele esteja em concordância com o seu objetivo, que é uma rentabilidade próxima do CDI. Ele vai seguir ali aproximadamente 100%, 110%, 105%, 103%, ou menos, 98%, 97% do CDI. Então ele vai sempre girar em torno dessa taxa do CDI. Dificilmente ele vai conseguir superar muito essa taxa. O dinheiro não vai ser utilizado até a data de vencimento e o investimento de curto e médio prazo, que variam aí de liquidez diária, você pode resgatar no outro dia, como também para CDBs de 3 anos, de 4 anos, 5 anos, porém não é difícil você achar um CDB para prazos mais longos. Aqui foi feita uma simulação com depósitos de R$2.000 com um tempo de 3 anos ou 36 meses. Utilizei 110% do CDI com base no período e nos aportes. Então, ficou uma taxa de 7,6% com base no CDI de hoje, que é por volta de 6,4%. Então, fazendo todos os cálculos dos aportes do tempo e da taxa de juros, no final de 36 meses, 3 anos, aportando R$2.000 por mês, teria no final 79.668,40. No final terá uma comparação sobre todos os produtos e vocês vão entender por que eu padronizei isso aqui. Agora, vamos falar sobre LCI e LCA, que é a letras de crédito imobiliário e do agronegócio. O que são essas letras? É um título de crédito que ele é emitido também pelos bancos para arrecadar recursos e emprestar para os setores imobiliários e do agronegócio. Ele é de livre negociação e tem esse lastro com base ou em recebíveis do setor imobiliário ou em recebíveis originados do negócio de produtores rurais. Como funciona a tributação? Pode perguntar. Então, como está presente o risco de crédito nesse tipo de investimento? Então, o risco de crédito desse investimento é igual ao do CDB, porque eles têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, como também quem emite é o banco. Então, se por acaso o dinheiro que ele prestou lá para o setor imobiliário não der certo, o investimento não der certo, o risco que ele está correndo é o banco. Então, se o banco quebrar, aí sim você não vai receber, mas para quem ele prestou não é influenciado, ok? Tributação. Nesse produto financeiro não é incidido o imposto de renda. Contudo, ele pode incidir o IOF. Mas como falei anteriormente, só é incidido o IOF naqueles primeiros 30 dias. O imposto de renda é que não vai incidir. Esse título ele não pode ser vendido a qualquer momento. Contudo, ele pode ser negociado no mercado secundário. Ok? O mercado secundário, basicamente, quando o banco emite aquele LCI e LCA, ali é a primeira emissão. Então, você, investidor, está comprando diretamente aquela LCI. Contudo, para você se desfazer dele, você não tem como liquidar aquele investimento, porque ele tem um período de vencimento, vamos dizer, de 2 anos. Então, para conseguir se desfazer, você tem que encontrar outro investidor que queira
esse produto. Então você não pode mais vender para o banco, você tem que vender para outro investidor. Aí esse é o mercado secundário, porque já passou da mão do banco, da primeira emissão, e agora é como se fosse uma segunda emissão, que você está vendendo com outras pessoas. Seriam outros investidores comprando deles mesmos. Entendeu? Deu para entender? Quando devo comprar esse produto financeiro? Do mesmo jeito, quando há um objetivo traçado, como diversificação da carteira. Como essa diversificação da carteira? Seria, por acaso você tem algumas opções, você já tem um valor maior aplicado e você quer diversificar o risco daquela carteira. Quer ter em bancos, quer ter em empresas, quer ter em setores diferentes. Então, esse é o objetivo da diversificação, é diminuir o risco da sua carteira de investimentos. Você quer uma rentabilidade acima do CDI, ou seja, aquela rentabilidade que está não mais próxima dele como no CDB, mas um pouco mais acima do CDI. O dinheiro não vai ser utilizado até a data do vencimento e é um investimento de médio prazo. É difícil você conseguir achar investimentos em LCI com prazos mais curtos. Geralmente é de médio prazo, de 4, 3, 5 anos ou até um pouco mais que isso. Uma simulação também feita com LCI, utilizando 95% do CDI, que é com base em um título também com o mesmo prazo e o mesmo valor inicial. Certo? Como é feito esse cálculo aí da porcentagem do CDI? A porcentagem como CDI, como é que funciona? Vamos lá. Dá um apagador. Então, vamos ver aqui como é que funciona essa porcentagem. Primeiramente, vou usar esse exemplo aqui do LCI, de 95% do CDI. Então, como é que funciona? Primeiramente, hoje a taxa do CDI está por volta de 4,5%. Ela gira em torno disso aqui. Então, primeiramente, temos que levar essa taxa ao dia, que aí você tem que fazer uma conta, que eu não vou me deter a explicar hoje sobre ela, mas você deixa ela ao dia, e aí você calcula os 95% dessa taxa. Calculou 95% da taxa ao dia, volta para ela ao ano, e aí você tem a taxa efetiva do investimento. Certo? Vamos lá. Então eu já fiz esses cálculos aqui. Essa taxa efetiva seria de 6,06% ao ano, e ao mês seria de 0,49% ao mês. Então realizei todos os cálculos, novamente. E aí no final daria uma rentabilidade de R$ 78.531,16. No final vocês vão ver que essa rentabilidade aqui ela pode mudar na comparação com os outros, porque ela não incide em imposto de renda, enquanto o CDB incide. Primeiramente ele apresentou um valor maior, mas aqui no final ele pode apresentar um valor menor. Vamos ver. Outro produto, o CRI e o CRA. Como é que funciona? Os créditos de recebíveis imobiliários e do agronegócio. Então, quando o investidor adquire esses papéis, ele está adquirindo um fluxo de rendimentos de créditos concedidos para financiar projetos dessa área, de imóveis ou do agronegócio. Como é que funciona? Deixa eu apagar aqui novamente. Vou explicar mais na frente. Então, como é que funciona? Por exemplo, uma pessoa que é um dono de um imóvel, ele vendeu vários apartamentos na planta e parcelou esses imóveis a várias parcelas. Então, esse dono desse empreendimento, ele pode querer receber esses recursos antes. E para receber esses recursos antes, ele vai na instituição e traz todos esses valores, projeta esse fluxo de rendimento para a data de hoje e recebe esse valor à vista, certo? Só que aí, o que acontece? Essa empresa, no caso a securitizadora, ela vai emitir o CRI ou o CRA para o investidor e vai pagar uma taxa de juros, com base nesse fluxo de caixa que vai depender do devedor. No caso, a pessoa que fez o financiamento para conseguir comprar o imóvel. Certo? Lucas, sim. uma pergunta. Então, se por acaso o securitizador
securitizadora quebrar, eu perco meu dinheiro? Não, não quebra. Vou explicar agora por quê. Não perde. Deixa eu deixar o devedor aqui. Então, o devedor, através de uma instituição privada, certo? Ele realiza a compra. A instituição privada, para receber os pagamentos, ela vai até a securitizadora para receber esse valor à vista. Ok? E a securitizadora que emite os títulos. Ela emite os títulos para o investidor. Ok? Contudo, a securitizadora que vai receber o fluxo desse devedor. Então, com base nas parcelas que o devedor vai pagar, é que a securitizadora vai pagar ao investidor. E se por acaso a securitizadora tiver problemas, como posso dizer assim, problemas no patrimônio, ela tá com problemas, então não vai influenciar nos seus rendimentos, porque é com base no fluxo de caixa do devedor, no fluxo de rendimentos do devedor. Então não a condição da securitizadora não influencia nos seus rendimentos, mas sim o devedor. Dessa forma, o risco de crédito ele está vinculado ao devedor e não à securitizadora. Tá ok? Então lá. Esse tipo de investimento ele não tem garantia do FGC e somente instituições específicas, que são denominadas, como eu falei, securitizadoras, que podem emitir o CRI ou o CRA. Vamos lá. Aqui é basicamente a dinâmica que eu fiz aqui, mostrando a securitizadora emitindo os investidores e a dependência do devedor. A instituição privada, ela fica à parte dessa relação. Ela somente está lá para receber esse fluxo e vender o fluxo para a securitizadora. Ela vende o fluxo e recebe esse valor à vista. A tributação. Esse produto financeiro ele é isento de imposto de renda. Não é incidido IOF porque ele possui uma característica de longo prazo. Não tem investimentos para menos de 30 dias. Então, por isso que não é incidido o IOF. Só o imposto de renda. Existem uns custos para se investir, que vai depender da corretora, que é uma taxa de administração, que ela pode chegar até 2%. Contudo, a maioria das corretoras ela não cobram essa taxa de administração. Quando devo adquirir esse título? Quando tem o objetivo traçado, acima de tudo, porque como são objetivos de longo prazo, se por acaso você precisar desse dinheiro antes, e que você pode precisar, se você não tiver um bom planejamento, você pode correr riscos com a venda antecipada desse investimento. O objetivo de diversificação de carteira, como eu já falei anteriormente, com as LCI e com a LCA, é uma boa opção de diversificação, exatamente porque, por possuir um risco maior, não tem a garantia do FGC e por ser de longo prazo, as rentabilidades podem ser mais atrativas. Que é uma rentabilidade acima do CDI, o dinheiro não vai ser usado até a data do vencimento e é caracterizado como investimentos de longo e médio prazo. Que é uma simulação, foi feita com CRI e CRA, utilizando a mesma quantidade de depósitos mensais e um tempo de 3 anos, ou 36 meses. Foi utilizado 98,5% do CDI, isso são exemplos reais, que dá um total de 6,30% ou 5,1% ao mês. Utilizei o mesmo valor e no final tivemos um valor total de R$ 78.784,31 centavos. Vamos para o próximo. Debênture. Como funciona a debênture? A debênture é um título de dívida. Contudo, a emissão não é mais do banco, nem é da securitizadora, é de uma empresa. Uma empresa, para captar recursos, ela emite as debêntures e é uma forma dela adquirir esses recursos para investimento. Por que elas emitem debêntures se elas podem captar recursos pelo banco? Então, as debêntures é uma opção para as empresas captar esses recursos de forma mais barata. Quando elas captam através do banco, o banco geralmente cobra uma taxa muito alta. Então, para ter esses recursos de forma mais barata, ela emite diretamente para o investidor. Dessa forma, o investidor assume o risco, não é mais do banco, é da empresa. Então, o risco do emissor agora
ele pode ser um pouco mais arriscado dependendo da empresa que está emitindo essa debênture. Se for uma empresa muito sólida, ela já está no mercado há muitos anos, então o risco de crédito é mais baixo. Contudo, se aquela empresa está há pouco tempo, ela está com dívidas e essas dívidas são insustentáveis, ela não está dando lucro nesse período, então a chance desse emissor não pagar é muito grande. Por isso que às vezes essa rentabilidade é muito alta, exatamente para atrair o investidor para essa debênture. Certo? Essas debêntures não possuem o fundo garantidor de crédito, por isso que tem esse risco um pouco maior do que os outros produtos. E quem investe em debêntures se torna credor dessas companhias, como eu falei anteriormente. A tributação. Os impostos cobrados sobre esse produto financeiro são iguais aos outros produtos de renda fixa. Contudo, existem as debêntures incentivadas, que não têm incidência de imposto de renda. Ok? Além disso, o caráter de médio e longo prazo desse investimento faz com que não tenha incidência de IOF. Ok? Quando devo comprar? Quando há um objetivo traçado, como nos outros produtos. Tem a diversificação da carteira. Quer uma rentabilidade acima do CDI, o dinheiro não vai ser utilizado até a data do vencimento e é caracterizado como investimento de médio e longo prazo. Simulação foi feita como nos outros, com depósito de 2.000, tempo de 3 anos, no caso 36 meses, e para esse produto foi utilizado um exemplo real em que ele rentabilizava IPCA mais uma taxa prefixada de 4,2%. A taxa nominal, que seria somando o IPCA mais essa taxa prefixada, 8,10% ou 0,65% ao mês. O IPCA que foi utilizado, no caso a inflação, de 3,75%, foi no ano de 2018 para fazer essa análise. Então utilizamos a mesma forma, os cálculos iguais, no final achamos no total 80.827,07. Até agora, o que teve um valor futuro maior, o que rentabilizou mais em comparação com os outros produtos. Agora vamos fazer uma comparação de todos, coloquei todos os produtos, tudo igual, o aporte, o período, a rentabilidade de cada um, o total investido foi de 72 mil, o bruto deles que variou, cada um, no bruto, quem rentabilizou mais foi a debênture, contudo, mesmo pagando imposto de renda, no final, quem rentabilizou mais, quem trouxe mais retorno ao investidor foi a debênture. Como eu falei anteriormente, esses produtos eles podem ter um pouco mais de risco, porque a empresa emitindo diretamente, essa empresa pode ou não ter mais risco de crédito, dependendo da solidez da empresa, dos fundamentos daquela empresa. Aquela empresa tem fundamento? Está há muito tempo no mercado? Beleza, possa ser que ela tenha uma taxa menos atrativa do que as outras, que não são tão sólidas, podem até dar prejuízo, mas que prometem uma rentabilidade muito maior. E que podemos concluir com a aula de hoje? Que cada produto tem as suas características, podem ser utilizados para a mesma finalidade, contudo, devem ser analisados profundamente para se escolher o melhor produto para o seu objetivo. Se por acaso o seu objetivo é daqui a 2 anos realizar uma viagem, você não quer correr riscos. Então os produtos menos arriscados devem ser utilizados para esse objetivo. Porém, se sua carteira é mais de longo prazo, você está investindo para aposentadoria, você pode correr um pouco mais de risco para adquirir uma rentabilidade maior, então você pode diversificar com produtos como debêntures, CRI, o CRA, que tem um pouco mais de risco, porém tem uma rentabilidade maior do que os outros produtos, certo? E quais são as outras opções de investimento que eu posso adquirir caso eu não queira nenhuma das anteriores? Então, na próxima aula, vamos falar sobre o Tesouro Direto, ok? Eu agradeço a atenção e até a próxima aula.